Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Este é o nosso Segundo às 18, mais uma vez com você, para trazer sim reflexões bíblicas, para ampliar a nossa compreensão acerca da palavra de Deus, para despertar em você sim o interesse de maior compreensão. É óbvio que um assunto ou outro, uma abordagem ou outra, vai causar uma ou outra interpretação e até inquietação e reação, mas nós estamos estudando a palavra de Deus e buscando trazer informações e uma compreensão coerente acerca de temas específicos da Bíblia Sagrada. Eu ouvi e li muito esta semana expressões do tipo: deveria falar de Jesus e não de assunto X. Na verdade, nós precisamos entender que falar de Jesus abrange falar das doutrinas basilares e fundamentais da fé cristã. Falar de Jesus sem buscar compreender aquilo que Jesus ensinou e nos trouxe como orientação para a nossa fé, não é falar de Jesus. E eu recebi algumas solicitações, algumas sugestões de temas para o Segundo às 18. É óbvio que eu não posso atender todos, porque o Segundo às 18 é semanal. Mas a gente vai buscando entender e atender algumas temáticas no intuito de contribuirmos contigo, que acompanha as nossas redes sociais. Que Deus te abençoe. Eu tenho aqui à mão uma indagação. A paz do Senhor, pastor, gostaria que o senhor falasse sobre o batismo nas águas. Certa denominação possui como doutrina a consulta ao Senhor acerca do batismo nas águas. Para melhor entendimento, a pessoa dá o nome para o batismo e o seu nome é levado a uma reunião onde são integrantes apenas alguns irmãos tidos como escolhidos do Senhor. Eles oram em grupo e colocam o nome da pessoa diante do Deus e abrem a Bíblia e olham um texto se é amém ou não. Na verdade, tem que ter 3 améns ou 2 améns para confirmar o batismo da pessoa. Bom, o papel do Segundo às 18, por favor, não é analisar perfis litúrgicos das denominações e das igrejas, mas compartilhar compreensão doutrinária. E acerca do batismo nas águas, nós precisamos estudá-lo à luz da Bíblia e analisá-lo pelo menos sob 5 ou 6 aspectos, e faremos isto em 12, 13 minutos, portanto de maneira bastante rápida e até superficial. Nós precisamos entender a origem do ensinamento do batismo nas águas. Precisamos entender um pouco sobre o início do batismo cristão. Precisamos compreender, em terceiro lugar, a fórmula do batismo. E, em quarto lugar, a forma do batismo. Em quinto lugar, é inevitável pensarmos em quem deve ser batizado e quem não deve ser batizado, para concluirmos falando sobre o que significa o batismo nas águas. Então eu quero começar pontuando contigo que a palavra batismo vem da expressão baptizo e dá a ideia de mergulhar, imergir. Partindo deste princípio, se compreende que o batismo nas águas está relacionado com imersão ou submersão. Agora vamos observar o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre a origem do batismo, e para falarmos sobre a origem do batismo, nós precisamos lembrar, compreender que em Israel, nos dias de João Batista e nos dias de Jesus, já haviam os chamados rituais de purificação e o batismo de prosélitos. O judeu entendia
que, sendo batizado para se tornar judeu ou praticar a religião judaica, e aqueles que participavam dos rituais de purificação estavam mais perto de Deus. Surge então João Batista, e a pregação de João Batista é a pregação do arrependimento para que eles fossem batizados. É muito interessante lembrar que o batismo de João era um batismo transicional, vamos chamar assim. Estávamos num momento de transição da dispensação da lei para a dispensação da graça, e João Batista está efetuando o batismo daqueles que estão passando por essa transição. Aí vem Jesus e aceita ser batizado por João. Aceita? Não é a expressão. Jesus pede a João que o batize. E a leitura de Mateus capítulo 3 vai revelar que Jesus não apenas pede, mas insiste para ser batizado por João. Com isso nós percebemos que Jesus não apenas estava reconhecendo o ministério de João Batista, como Jesus estava dando-se, por exemplo, àqueles que abraçariam a fé cristã, que também deveriam ser batizados. Tá? Então aqui nós estamos falando da origem do batismo, da prática do batismo, e então Jesus institui o batismo nas águas como uma das suas ordenanças basilares, fundamentais da fé cristã. Na verdade, Jesus estabeleceu duas ordenanças, o batismo e a Santa Ceia. Ao contrário do que a teologia católica tradicional ensinou ao longo dos séculos, o batismo não é um sacramento no sentido literal da palavra sacramentar, que, vindo do latim, sacramento é a ação do homem para obter uma graça divina. Ou seja, partia-se do princípio que o batismo era para salvar. O indivíduo tinha que ser batizado para alcançar a salvação. Jesus e a Bíblia Sagrada, nos evangelhos e nas epístolas pastorais, nos deixa claro que o batismo não é para que o indivíduo seja salvo, mas o batismo é porque ele é salvo. Ele crê na salvação, se arrependeu dos seus pecados e se rendeu à fé salvífica em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, falamos aqui sobre a origem do batismo, o batismo de João e o batismo cristão como uma ordenança divina. Por que então, pastor, para participar da Santa Ceia, nas igrejas cristãs, o indivíduo precisa ser batizado? Porque a igreja primitiva não conseguia, a tradição cristã não consegue assimilar um cristão que tem convicção da sua fé e rejeita o batismo nas águas, partindo do princípio que o batismo nas águas é um testemunho público da minha fé em Cristo. Ok? Então analisamos o primeiro ponto no nosso 2:18. O segundo aspecto que nós precisamos pensar sobre o batismo à luz da Bíblia Sagrada é a fórmula do batismo. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus ordena: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus aqui estabelece a fórmula do batismo em nome da Trindade Santa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você pode indagar, porque lá em Atos capítulo 2, Pedro menciona o batismo em nome de Jesus. Em Atos capítulo 8, versículo 16, o texto relata que os samaritanos foram batizados em nome do Senhor. Em Atos 10, 44 a 46, informa que os da casa de Cornélio foram batizados em nome de Jesus. E por conta disso, há algumas escolas de pensamento que entendem que o batismo deve ser apenas em nome de Jesus e não em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Mas é bom lembrar que em Mateus, Jesus estabelece a base do batismo, a fórmula do batismo. Em Atos, a citação do batismo em nome de Jesus é uma menção apostólica para diferenciar o batismo que a igreja primitiva estava executando, efetivando e desenvolvendo, diferenciando-o do batismo dos prosélitos, dos batismos dos essênios, do batismo de João Batista. Ou seja, o batismo em nome do Senhor é o batismo segundo o ensinamento do Senhor, segundo a orientação do Senhor. Outro aspecto terceiro, nesse 2:18, importante de pensarmos acerca sobre o batismo. Falamos primeiro sobre a origem do batismo. Agora falamos sobre a fórmula do batismo. E aí precisamos pensar na forma do batismo, partindo da etimologia da palavra batismo, que é baptizo, submergir ou imergir. Tá. Existe também a expressão rantizo, que significa aspergir, salpicar. E algumas denominações cristãs não usam o método da imersão para o batismo, e sim o método da aspersão ou da ablução, que é o batismo em forma do banho, jogar um copo de água, um vaso de água na cabeça da pessoa que está sendo batizada. Eu não quero, nesse 2:18, estabelecer o ponto polêmico do certo ou do errado. Eu preciso pontuar que a expressão literal é imergir, batizar. Aliás, se você analisar o batismo de Jesus, a expressão entrou nas águas, saiu nas águas. O batismo que Filipe efetua do eunuco em Atos capítulo de número 8, indica que eles entraram nas águas, saíram das águas, vai nos levar a perceber que a prática do batismo naquele contexto ia pelo caminho da imersão. Entretanto, a história revela que houveram alguns casos na história da igreja primitiva que não se havia abundância de água em determinadas circunstâncias, locais e situações, e ao longo dessa história se utilizou do batismo por aspersão, por não haver abundância de água. Eu gostaria de frisar que o que pesa mais acerca disso é a fórmula e não a forma, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Embora, se nós temos a abundância de água e podemos efetuar o batismo por imersão, partindo da etimologia da palavra, vamos crer e defender que é mais indicado, acompanhando esta etimologia. Então falamos da fórmula e falamos da forma do batismo, lembrando a você que o batismo não é para a salvação. O batismo é para quem crê. Esse é um princípio fundamental, tá, da doutrina básica da fé cristã no que se refere ao batismo e à Santa Ceia. Penúltimo lugar, vamos pensar do batismo acerca de quem não deve ser batizado. A resposta é simples: quem não crê. Filipe olha para o eunuco e o eunuco diz assim: eis aqui água. Atos 8, o que me impede de ser batizado? Filipe responde: é lícito, se tu crês. Jesus diz assim em Marcos 16:15, quem crê e for batizado será salvo. Então, a regra básica para o batismo nas águas é a fé salvífica. Por que a igreja cristã não pratica o batismo de crianças? Porque além da fé para a salvação, vem acompanhando aí o princípio do arrependimento, e uma criança não tem consciência do pecado e nem compreensão da fé, da crença nas doutrinas cristãs, para então ser batizada mediante esta fé e este arrependimento. Então a maior parte das igrejas cristãs, em vez de batizar crianças, parte do princípio, que também é um princípio
bíblico de apresentar essas crianças ao Senhor, consagrá-las ao Senhor e batizar aqueles que se arrependem pela fé e creem no sacrifício de Jesus para a salvação. Então, quem não deve ser batizado? Quem não crê. Tá? Quem deve ser batizado? Quem crê. Quem não confia, quem não crê no sacrifício de Jesus para a salvação, não deve ser batizado nas águas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então a regra básica da fé cristã é a fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Vamos concluir pensando no seguinte: qual o significado do batismo nas águas? Por que eu devo ser batizado nas águas? Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, a partir do versículo 4, Paulo dá a entender que o batismo nas águas é um símbolo da nossa morte para a vida mundana, o nosso sepultamento para a prática do pecado e a nossa ressurreição em Cristo para uma nova vida. Partindo desse princípio, repito, que a tradição cristã defendia, não era possível compreender alguém que crê no Senhor Jesus, decide ser seu discípulo e rejeita ser batizado segundo ele orientou. Então o significado do batismo é morte para a vida mundana, sepultado da vida de pecado e ressurreto em Cristo para uma vida nova. Partindo daí, nós compreendemos que o batismo é a declaração pública da minha aliança com Cristo e a minha decisão irrevogável de segui-lo e não mais voltar para a velha vida. Então, compreendendo essas informações básicas, superficiais sim, acerca do batismo, a gente compreende que esperar uma confirmação profética de revelação para o batismo não se faz necessário a partir do princípio de que o indivíduo precisa crer. Olha o que Jesus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus estabelece duas regras básicas para o batismo. Crê. Quem crê e for batizado será salvo. Segundo, fazei discípulos. No momento que o indivíduo se converte ao Senhor Jesus pela fé, o que é fazer discípulo? Fazer discípulo é ensinar segundo Jesus. Ou seja, ensinar a base da fé cristã. À medida que o indivíduo vai recebendo, assimilando a doutrina de Cristo e passando a viver a prática da fé cristã, nós compreendemos que por esta fé que ele professa, confessa e vivencia, ele vai se fazendo apto para o batismo, porque ele se dispôs a ser discípulo de Jesus. E depois de ser batizado, não para. Você faz discípulo batizando e ensinando. Batizando e ensinando. O grande problema é que, infelizmente, nós estamos vivendo um cristianismo superficial e sem ensino fundamental da Bíblia Sagrada. Vamos aprender mais de Deus, compreender mais de Deus e desfrutaremos das bênçãos de Deus e da fé cristã. Espero ter contribuído nesse segundo às 18. Deus te abençoe. Compartilhe nosso vídeo, comente o nosso vídeo, participe conosco. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, uma semana abençoada. Fique com Deus, fique com a gente. Deus te abençoe. Conheça a série de DVDs Batalha Espiritual, do pastor Josué Brandão. 4 mensagens que vão mudar inteiramente a sua vida. Disponível em nossa loja virtual, idproduções.com.br. Adquira já o seu. Preço promocional de R$ 63,60 por R$ 45. 4 mensagens que vão edificar a sua vida.